Olá, terceiro ano. A gente vai ter hoje uma aulinha sobre a União Ibérica, né? Uma parte muito importante da história do nosso Brasil, mas que já também é atrelada à história europeia, né? Os desdobramentos de acontecimentos que ocorrem, né, na Europa vão culminar, né, nessa União Ibérica e em tentativas, né, de ocupação do território brasileiro, né? Tudo se inicia no finalzinho do século XVI, quando Portugal ele começa a perder o prestígio que ele havia obtido com as grandes navegações nos séculos XV e XVI, né? Portugal tinha muitos gastos com as navegações, com a manutenção das colônias e do Estado absolutista que pesava muito, né, sobre as costas do reino. Em 1578, nessa conjuntura já difícil, o rei da época, que era um rei muito querido, muito carismático, chamado Dom Sebastião. Ele era muito jovem, possuía apenas 24 anos de idade. Ele partiu para uma batalha no norte da África, tentando, né, reconquistar o norte da África e impor a fé católica nessa região. Ele foi e nunca mais voltou. Aparentemente, ele morreu, né, em uma batalha na região de Alsácia-Quibir. Porém, o corpo dele nunca foi encontrado. Então surgiu um movimento que é chamado de sebastianismo, que é essa procura, essa espera nos portos portugueses pelo rei Dom Sebastião, que nunca ocorreu, né? Ele não tinha filhos, ele não deixou filhos, então quem, né, assumiu o lugar do trono foi o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que já era um homem muito idoso. Então, por ser muito idoso, né, o Dom Henrique viveu apenas mais 2 anos, faleceu em 1580. A gente tem o fim da dinastia de Avis, que é a dinastia, né, do Sebastião e do Dom Henrique. Várias pessoas se apresentam para o trono português, mas a que assume o trono, né, após a morte do Dom Henrique, é o Filipe II, que é um primo do Dom Henrique, e por curiosidade, né, por coincidência, só que não, ele era rei da Espanha. Então, o rei da Espanha se tornou também, em 1580, o rei de Portugal. Uma vez que a Espanha, né, ela assume Portugal, a gente tem a União Ibérica e a gente tem um fato que é curioso, né? As possessões de Portugal se tornam também possessões de Espanha, né? Então, tudo aquilo que Portugal tinha passa a ser de Espanha, inclusive o Brasil. Não por um acaso é nesse momento que ocorrem as principais invasões, né, as tentativas de invasões ao Império, né, ao território, perdão, português. Inglaterra tenta dominar a região em 1591 e 1595. Em seguida, franceses, né, implementam Transantártica e França Equinocial. Porém, né, o movimento mais importante, o movimento mais relevante disso tudo, são as invasões holandesas. Né? Os holandeses eles ocuparam o território brasileiro, mais especificamente no Nordeste, durante um bom tempo. Né? O que se passa? Holandeses eram colônia de Espanha. A Holanda foi uma colônia de Espanha que conseguiu se libertar, né, no iniciozinho do século XVII. A Espanha é uma nação majoritariamente católica e a Holanda é uma região protestante, mais especificamente calvinista, né? Então, quando ela consegue se desgarrar, consegue se libertar da sua antiga metrópole, ela quer vingança, né? Ela quer recuperar o tempo perdido. E ela decide invadir alguma possessão espanhola no além-mar, né? Ela cria a Companhia das Índias Ocidentais para isso, com o objetivo, né, de dominar colônias nas Américas. Como o Brasil, né, agora era parte da União Ibérica, então a Espanha tinha domínio sobre o Brasil, a Holanda decide invadir o Brasil. Eles iniciam por Salvador, a primeira investida deles é em Salvador. Eles quase conseguem, mas são derrotados. O sucesso dos holandeses mesmo vai se dar em Pernambuco, né? A Holanda invade Pernambuco e em 1637 chega à região o conde holandês João Maurício de Nassau, né? Ele vai ser o governador da região e ele vai fazer uma série de avanços para a região. Ele vai promover muitas melhorias significativas para Pernambuco. Ele vai fazer empréstimos aos senhores de engenho, vai remodelar a economia açucareira, vai fazer com que engenhos já falidos e destruídos ressurjam, né, refloresçam,
vai também dar liberdade aos cultos, então católicos, protestantes, judeus, qualquer religião que fosse a sua, era bem-vindo em Pernambuco. Ele vai também fazer muitas melhorias na urbanização, pontes, palácios, teatros, canais, artistas serão trazidos, arquitetos, médicos, astrônomos, né? Ele era uma pessoa muito querida nessa época, durante esse momento em que ele esteve no poder. Porém, eventualmente, né, acontece a restauração portuguesa. Portugal consegue recuperar o seu trono com a ascensão de Dom João IV. Filipe deixa de ser rei de Portugal, fica sendo só rei de Espanha, né? E aí, portugueses e holandeses começam a entrar em atrito. O Nassau ele é demitido porque ele não aceita que a Holanda aumente a cobrança sobre os impostos nos senhores de engenho, né? Quando a Holanda vê que Portugal vai recuperar o trono, ela percebe que ela não vai conseguir ficar mais muito tempo ali em Pernambuco, e de fato não consegue, né? Portugal e Holanda assinam um acordo de que em 10 anos os holandeses sairão de Pernambuco. O Nassau é demitido porque ele se recusa a aumentar a cobrança de impostos e a situação começa a ficar caótica. Os holandeses deixam de ser queridos na região. Eles começam a cobrar muitos impostos, a cobrar empréstimos que haviam sido feitos, né? As melhorias são deixadas de lado. E aí, 10 anos depois do fim da União Ibérica, os holandeses saem definitivamente de Pernambuco e partem para o Caribe. É o fim da economia açucareira, inclusive, né? Uma vez que os holandeses se vão, Portugal não consegue bancar e manter a economia açucareira forte sem a presença holandesa, né? A gente vai ter depois interiorização do Brasil, depois mineração, mas esse auge, esse ápice da economia açucareira chega ao fim. Vamos fazer alguns exercícios que eu acho que vai ajudar a gente, né, a entender melhor esses conteúdos que não são, né, tão difíceis, não é a parte mais complicada, assim, da matéria. Separei alguns aqui pra gente. 1. Os holandeses ocuparam durante 24 anos o Nordeste brasileiro, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Itamaracá. Nesse período, Pernambuco se transformou numa verdadeira metrópole, com uma vida cultural intensa, onde poetas, cientistas e filósofos tornaram o Brasil um centro intelectual único na América do Sul. Nesse contexto, os judeus puderam construir uma comunidade com escolas, sinagogas, cemitérios, dando sua contribuição ao enriquecimento da vida cultural da região. Uma característica sociopolítica da ocupação holandesa foi a retração da produção de açúcar. Não, né, gente? Pelo contrário, teve a intensificação. B. O florescimento de um movimento antimodernizador. Também muito pelo contrário, né? Modernizou-se super. C. O estabelecimento da tolerância e da liberdade religiosa. Você está muito boa. Tão boa que a gente tem judeus, sinagogas, enfim, a C está muito boa. D. A preocupação apenas em explorar comercialmente o território. Não, né? Se preocupasse somente com a exploração, você não traria artistas, arquitetos, médicos, né, naturalistas. Manutenção de boas relações comerciais com o mundo ibérico. Em alguns momentos até há alguma estabilidade com o mundo ibérico, mas eventualmente eles vão tretar, né, gente? Principalmente essa rixa, né, antiga com Espanha, depois a restauração portuguesa. Então, o gabarito da 1 é a letra C. A 2. A interrupção desse fluxo comercial levaria os negociantes e financistas da República a fundarem a Companhia das Índias Ocidentais. O historiador Charles Boxer considera esse conflito por produtos e mercados entre o Império Habsburgo e as Províncias Unidas foi tão generalizado que pode ser considerado, de fato, a Primeira Guerra Mundial, pois atingiu os 4 cantos do mundo. Acerca do fragmento que aborda o conflito entre o Império Espanhol e as repúblicas das Províncias Unidas, nas primeiras décadas do século XVII, é correto afirmar que os fundamentos da presença holandesa em todos os domínios coloniais portugueses devem ser considerados a conjuntura de guerra religiosa dominante na Europa, cabendo aos representantes batavos, prioritariamente, impor o calvinismo nas regiões recém-dominadas, como em Angola. De fato, havia uma guerra religiosa na Europa, mas a Holanda não era a principal causadora dessa guerra. Ela não impôs o calvinismo em lugar algum, né? Ela queria sim ir para Angola para conquistar escravos, que era, né, uma fonte de riqueza
Muito importante. Agora, domínio religioso não era o foco dos holandeses, não. Então, A está errada. B. As práticas holandesas de desrespeito aos domínios coloniais das outras potências europeias, especialmente Portugal e França, determinaram uma onda permanente de guerras entre essas potências, gerando o isolamento estratégico das companhias de comércio de capital holandês. Não houve esse desrespeito, né, gente? Não pelo menos do que eu vejo. Eles respeitaram as religiões, melhoraram a economia, melhoraram a arquitetura, o modo de vida. Né? O desrespeito aqui não cabe. C. A presença holandesa no Nordeste brasileiro, visando o comando da produção açucareira, fez parte de um processo mais amplo, porque esteve associada aos domínios de espaços fornecedores de escravos na África, além de outros domínios no Oriente, até então sob o domínio português. Essa está muito boa, né? Queria-se dominar o açúcar, mas também aqueles que produziam o açúcar, os escravizados. D. O maior interesse da Companhia de Comércio Holandesa era a exploração mineral na América Portuguesa, e para atingir esse objetivo, optou pela entrada no Brasil por meio do Nordeste açucareiro, porque era uma região menos protegida militarmente e mais aberta à influência estrangeira. Gente, os holandeses chegaram aqui antes, né, da dominação, da exploração mineral, né? A mineração ela é depois, né? No século seguinte, e por esse motivo a D está errada. E a disputa por espaços coloniais no Caribe e na região oeste da América do Norte gerou uma guerra europeia de grandes proporções, envolvendo as principais monarquias do continente e obrigando a Espanha a se aliar à França e à Inglaterra, com o intuito de defender da marinha holandesa. Não houve essa aliança, né? Muito pelo contrário. Espanha, Holanda, Inglaterra e França, né, brigaram durante, né, muito tempo ainda. E para fechar, é para a gente assinalar a incorreta, né? Então, cuidado aí para não achar que está assinalando e assinalar a correta, né? A respeito da ocupação holandesa dos territórios portugueses, assinale a alternativa incorreta. A. A ocupação holandesa está relacionada à conjuntura política da União das Coroas de Espanha e Portugal, que é a União Ibérica, e ao processo de independência dos Países Baixos. A A está muito boa, está correta. Se está correta, não é essa que é para marcar. B. Nessa mesma época, os holandeses também invadiram e ocuparam territórios portugueses na África, com o objetivo de controlar o fluxo de escravos negros para os engenhos de açúcar. Essa também está muito boa. Então, não é essa, né? C. O período de administração de Maurício de Nassau foi marcado pela reorganização urbanística de Recife, com a pavimentação de ruas e a construção de novas pontes. Também está certa. Então, nos resta D, que deve ser a questão errada, né? A administração de Nassau no Nordeste da América portuguesa ficou caracterizada pela perseguição a católicos e judeus, uma vez que os holandeses professavam a religião protestante, calvinista. Não houve essa perseguição, né? Muito pelo contrário, né? Uma questão anterior a essa, ela fala da construção de sinagogas, né? Da construção de cemitérios judeus, judaicos. Então, assim, muito pelo contrário, né? Havia, assim, muita liberdade para que eles pudessem professar a religião deles da forma que eles quisessem. Então, a errada é a D, né? Gabarito letra D. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né, com seus estudos sobre União Ibérica. Qualquer coisa, não hesitem em me procurar. Beijão, se cuidem, fiquem bem.